E eu gostava nesta manhã de vos falar de um tema que quase de certeza nunca ouviram nenhuma mensagem sobre ele. E vou começar por uma pergunta. Não abram a Bíblia por enquanto, mas vou pedir-vos que, quem souber, me diga qual é a história na narrativa bíblica, da forma como ela está escrita, não por ordem cronológica, mas por ordem como ela está escrita nas nossas Bíblias, qual é a história que vem exatamente a seguir à história de Sansão. Podem dizer a voz alta, não há problema. A história, na palavra de Deus, que vem imediatamente a seguir à história de Sansão. Há uma resposta que é mais ou menos, que está errada, mas que é mais ou menos aquela que vem à nossa mente. Quando nós temos aqueles livros para crianças, com as histórias todas, com várias histórias, vem a de Sansão e a seguir vem, qual é que viria? A de Ruth, não é? Mas não é de Ruth. Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz a seguir à história de Sansão. Temos a história de Sansão em Juízes 16. Já falei desta história em vários lugares e até hoje só um irmão é que me soube dar a resposta correta. Não sei se ele já tinha ouvido esta minha mensagem ou se sabia mesmo, mas é uma personagem muito pouco conhecida. Em Juízes 16 nós lemos sobre Sansão. E Juízes 17? Nós temos aqui um títulozinho que é Mica e o ídolo da sua casa. Vamos ler esta passagem que é muito interessante. Atenção, esta história que nós lemos em Juízes 17 não tem de ser necessariamente, do ponto de vista cronológico, no final do livro dos Juízes. Terá muito provavelmente acontecido algures ali durante o tempo do livro dos Juízes. Tal como a história de Ruth poderá ter acontecido algures ali durante o período dos Juízes. E como muitos saberão, Juízes foi um tempo de sucessivas quedas e a restauração da comunhão do povo de Deus com o seu Senhor. Nós vemos que várias vezes o que aconteceu, havia apostasia, havia um castigo que Deus mandava, eles arrependiam-se, vinha um libertador, que era o tal juiz, que foram vários, foi Débora, foi Sansão, foi Gideão, entre outros, e depois vinha algum tempo de paz, né? E depois voltava à apostasia. Andavam sempre assim à volta, durante séculos, andaram assim, desta maneira. E esta história de Mica, que nós vamos ler, passou-se neste período de tempo. E alguns saberão, o versículo-chave deste livro é o último versículo deste livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isto só para contextualizar aquilo que vamos ler agora. No período dos Juízes, no período onde ciclicamente havia apostasia, castigo, arrependimento, livramento, paz, e voltava à apostasia, naqueles dias havia um homem chamado Mica. Então vamos ler Juízes 17:1. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa ditavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu tenho. Eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1100 moedas de prata a sua mãe. Por isso sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu a Orives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses e um éfode e terafins, e consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Esta frase que acabamos de ler aparece várias vezes no livro de Juízes. O livro de Juízes está escrito para nosso ensino, não é? Tudo o que foi antes foi escrito para nosso ensino, foi escrito. Não vamos olhar para estas histórias que aqui vemos
e vamos dizer, olha, isto fazia-se assim, portanto eu posso fazer. Há base bíblica para fazer isto. De maneira nenhuma. Há uma razão muito simples para quando nós contamos as histórias às nossas crianças, passamos diretamente de Sansão para Ruth. Porquê? Porque as histórias que nós lemos nos capítulos 17 a 21 não são boas histórias para contar às crianças, principalmente a história que vai do capítulo 19 ao capítulo 21 tem pormenores mesmo macabros e requintes de malvadez ali pelo meio, coisas mesmo... Dali é que eu não consigo tirar grande proveito daquela história, a não ser ver ao ponto que se pode descer quando se rejeita Deus e a sua palavra. Este capítulo 17 e 18, vou tentar tirar algumas lições. Hoje só vou conseguir falar do capítulo 17, mas a história continua. E nós normalmente não falamos desta história porque não é um bom exemplo, mas é um aviso solene a cada um de nós para termos cuidado, vermos se não estamos, de certa forma, a ser como Mica. Claro que nenhum de nós, penso eu, tem em sua casa, constrói em sua casa, imagens e adora a Deus ali em casa, pensa que adora a Deus ali em casa, com umas imagens. Mas, de outra forma, podemos estar a incorrer num erro parecido com o de Mica. Então, o que é que nós vemos aqui? No fundo, este capítulo 17 é quase como um anexo, um apêndice, ao livro de Juízes, dizendo, olha, isto é um exemplo, entre muitos, do que se passou naquele tempo entre as pessoas que rejeitavam a Deus. Então, o que é que aconteceu? Aqui, a forma como está escrito é um pouco confusa, mas a ideia que me passa aqui é Mica roubou dinheiro à sua mãe. E a sua mãe lançava maldições e ele acabou por restituir o dinheiro à sua mãe. E ela ficou toda contente e disse, bendito seja meu filho do Senhor. Há bocado estava a amaldiçoar, agora já está a dizer bendito. E vou dedicar este dinheiro ao Senhor. Inteiramente tem dedicado este dinheiro ao Senhor. E o que é que ela fez? Uma imagem de escultura e uma imagem de fundição. E foram ourives e ele fez aquilo. E então ele tinha em sua casa estes deuses, um éfode, terafins, e pegou num dos seus filhos e ele foi por sacerdote. Nós vemos aqui a família de Mica, num curto espaço de tempo, a quebrar quase todos os mandamentos da lei de Deus. Quase todos. E sem precisar de sair de casa, imaginem. Só se safou, entre aspas, não matarás e não adulterarás, se bem que isto é adultério espiritual. De resto foi tudo. Tomar o nome de Deus em vão, a palavra de Deus diz-nos que aquele que rouba torna vão o nome do Senhor. Ele cobiçou, roubou, mentiu, desonrou a sua mãe, fez imagens de escultura e teve outros deuses diante de Deus. E se tiver feito isto ao sábado, ainda por cima, mais um. Ou seja, quebrou os mandamentos todos. E como é que uma pessoa chega a um ponto destes? E ele pensa que está a fazer tudo bem. Isto é que é grave. Isto é que é grave. Pessoas que estão a fazer tudo mal, do princípio ao fim, e pensam que estão a fazer tudo bem. Vejam só aqui à frente o versículo 13. Diz, agora sei que o Senhor me fará bem por quando tenho um levita por sacerdote. Já vamos ver esta parte do levita. Ou seja, Mica estava a fazer tudo mal. Do princípio ao fim. Não acertou uma. E pensava que estava muito bem. Como é que se chega a este ponto? Isto não aconteceu de um dia para o outro. Isto aconteceu ao longo de décadas, de séculos. O que é que terá acontecido? Esta família, os seus antepassados, não tiveram o cuidado de guardar a palavra de Deus. De valorizar a palavra de Deus. De valorizar a comunhão com o povo de Deus. Porque havia o hábito, e nós vemos isso na experiência da família de Samuel, havia o hábito de fazer o quê? Todos os anos iam a Siló, onde estava o tabernáculo, onde estava o sumo sacerdote, e onde a lei de Deus era lida, e onde adoravam ao Senhor, ali todos juntos. Esta família, os seus antepassados, provavelmente já há muito, muito tempo,
não o faziam. Porque revelam aqui um desconhecimento enorme do que a palavra de Deus diz. Quebraram tudo. E pensavam que estavam muito bem. O que é que eles tinham? Como nós vemos no mundo? O que é que nós vemos no mundo? Pessoas que têm uma ideia de Deus e criam um Deus à sua imagem e à sua semelhança, não necessariamente com imagens, mas criam um Deus à sua imagem e à sua semelhança e adoram esse Deus. É o que nós vemos por este mundo fora. Pessoas que criam a sua própria religião. Aqui na minha Bíblia, pelo menos, na versão mais tradicional, aqui em Portugal, João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, tem aqui um títulozinho que não é inspirado, que diz Mica e o ídolo da sua casa. Eu não sei se alguém tem alguma Bíblia com um título diferente ou significativamente diferente, não? Alguns têm o Santuário de Mica ou algumas variantes disto. Há uma versão, há uma Bíblia que tenho online, aqui na aplicação de telemóvel, que o título, em vez de ser isto, é Mica cria a sua própria religião. Mica cria a sua própria religião. E é o que ele está aqui a fazer. Pega numa ideia que tem de Deus, pega num Deus, olha, reparem, pega num Deus que ele pensa que vai abençoá-lo quando ele está a fazer tudo mal, pega nos costumes dali da terra, que eram pagãos, os que ainda habitavam ali, e cria ali uma religião à sua imagem e à sua semelhança. Infelizmente é o que o mundo faz. Pega numa ideia de Deus errada, acrescenta as coisas que mais gosta de várias religiões, pega aqui, pega ali, tipo self-service, não é? Vamos a um restaurante self-service e servimos daquilo que queremos, daquilo que gostamos. É que muita gente faz. Muita gente neste mundo tem uma fé self-service. Ou aquilo que eu também costumo chamar é uma fé buffet. Porque vai ao buffet e tira aquilo que quer. E para cada pessoa, à face da terra, que rejeita o Evangelho da graça de Deus, que rejeita a verdade fundamental de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, e que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, para cada pessoa que rejeita esta mensagem fundamental, essa pessoa cria a sua própria religião. À sua imagem e à sua semelhança. Uma religião em que ela é o seu Deus e as suas opiniões são as suas escrituras. Enquanto nós temos o Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou o Senhor Jesus Cristo ao mundo para salvar os pecadores, e temos as escrituras, a palavra de Deus, as pessoas têm, elas próprias são o Deus. E aquilo que elas acham são as suas escrituras e são sagradas. E depois variam ao longo dos tempos. Infelizmente é o que nós vemos por este mundo fora. E essas pessoas acham que estão muito bem. E estão a rejeitar. Estão a ser rebeldes àquilo que a palavra de Deus ensina. Espero que nenhum de nós esteja entre esses que rejeitam a palavra de Deus e criam a sua própria religião. Só que uma pequena achega, entre aspas, uma pequena repreensão, primeiramente a mim, e se calhar alguns também se podem identificar. Reparem aqui nesta mulher, a mãe de Mica, diz, inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor. Hã? Inteiramente. Inteiramente. Eram quantas? 1100, não é? 1100. E quantas é que foram? Para fazer o 200, não é? Isto parece nós quando cantamos. Nós não. Eu, quando canto, tudo entrego. Eu entrego a minha vida. E depois, se fosse esta percentagem, que é 40 e tal por cento, não, 20 e tal, à volta dos 20%, nem seria muito mal, mas ainda é menos. 18%, ainda é menos, infelizmente. Então diz que vai inteiramente e depois só dá uma parte. Parece mesmo os crentes evangélicos, não é? Que cantam, que dão tudo ao Senhor, entregam tudo ao Senhor, entregam a sua vida e depois dedicam da sua vida 1% da sua vida. Quer vir aqui à igreja uma hora e meia, e já alguns se calhar já, não estou a dizer que seja o caso, mas alguns que vêm uma hora à igreja por semana e já acham muito. O pregador nunca mais se cala,
e quero ir para casa. E é este o tempo que dedicam ao Senhor. Triste. O Senhor dá-nos 168 horas por semana e quantas vezes dedicamos 1 hora ao Senhor. Mas adiante. Este homem fez, como eu disse, fez tudo mal. Tinha ali um santuário, digamos. Uma casa com ídolos. E o que é que ele fez? Pegou no seu filho, versículo 5, e consagrou o seu filho para ser sacerdote. Digam uma coisa. Quem é que podia, em Israel, quem é que podia ser sacerdote? Mais específico do que os levitas. A descendência de Arão. Apenas a descendência. Assim, se não fosse levita, nem pensar. Mas mesmo dentro dos levitas, eram os descendentes de Arão. Podiam ser sacerdotes. Então ele pegou no filho e fez isto. Fica como sacerdote. Um erro. Isto faz lembrar, isto que acontece aqui, faz lembrar algo que anos mais tarde, séculos mais tarde, o rei Jeroboão, um rei em Israel, fez. Foi uma altura em que a nação de Israel dividiu-se em duas, o norte e o sul, e o norte foi com Jeroboão, o sul ficou com Roboão. E o Jeroboão percebeu que o templo estava em Jerusalém. E ele não tinha templo nenhum. Então o que é que ele fez? Vamos fazer aqui uns deuses. Fez dois bezerros de ouro. E disse, vai ser muito difícil vocês estarem lá para Jerusalém, fiquem por aqui. Se quiseres pôr a passagem já agora, primeiro livro dos Reis, 18, 28, se for rápido. Primeiro livro dos Reis, 18, 28. Se conseguires. Mas eu também posso ler. É que tem outra passagem lá perto. Não, 18, não? Então enganei-me, deve ser mais atrás. Eu já procuro. Eu tinha tomado nota desta. Eu já encontro, é fácil. 12, 28. E diz assim: pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Veja aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ou seja, fez pior do que fez a nação de Israel no deserto. A nação de Israel no deserto, ao menos fez só um, este fez 2. Eu não entendo como é que, por vezes, até nos crentes, pegam em erros do passado e querem fazer igual ou pior. E sabem quais são as consequências, sabem que está errado. E vão atrás e fazem o mesmo. Este Jeroboão fez isso. Porquê? Para não terem de ir a Jerusalém, para não perder o povo que fosse a Jerusalém. E depois, versículo 31. Também fez casas dos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Dos mais baixos do povo. Foi o que este homem fez, este Mica. Pegou no seu filho e tornou-o sacerdote. Olha, filho, parabéns, foste promovido a sacerdote. Do nada é promovido a sacerdote. Que tristeza. Completamente diferente dos propósitos de Deus, que é quem serve de uma forma mais ativa na obra de Deus. Paulo diz bem claramente aquelas características todas a Timóteo e a Tito. Mas aqui qualquer um servia. E servia o próprio filho. Pois. O próprio filho. Pôs o próprio filho como sacerdote. E muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado, nós que somos pais, ou que temos outros familiares, cuidado com tratar os nossos familiares, aqueles que nos estão próximos, com certos privilégios. É muito perigoso. E o que é que o profeta a dada altura disse a Eli, que não disciplinava os seus filhos, que eram sacerdotes? Ele diz a dada altura: honras mais os teus filhos do que a Deus. Estás a honrar mais os teus filhos do que a Deus. Muito cuidado, eu também sou pai e espero não fazer. Espero não ser mais tolerante para com as falhas dos meus filhos. Espero não privilegiar em termos espirituais os meus filhos em detrimento de outros. Foi o que este homem fez. E nós ficamos todos indignados, como vemos de vez em quando, pessoas no governo a nomear filhos, sobrinhos,
e por aí fora para certos cargos. E nós ficamos indignados. Isso é o chamado nepotismo. Cuidado com isso. Cuidado com o favorecimento aos nossos filhos. Claro que o melhor favorecimento que podemos dar aos nossos filhos é ensinar-lhes desde pequenos as Sagradas Letras. Isso sim. Isso é um favorecimento bíblico. Mas agora favorecê-los em detrimento de outros, isso não. Mas então Mica estava a fazer tudo mal. E coitado do Mica. Coitado do Mica porquê? Porque ele não tinha amigos. Mica não tinha amigos. Nós não vamos ver hoje, mas no capítulo seguinte vemos que ele tinha ali alguns vizinhos. Tinha pelo menos o Ourives, ali perto, mas vemos que havia alguns que moravam ali perto. Mas Mica não tinha amigos. Mica não teve nenhum que lhe dissesse: Mica, o que é isto? O que é que se passa em tua casa? Então tens agora imagens? Que vergonha é esta? Não sabes que isto é errado à luz da lei de Deus? Estás a fazer tudo mal. Ninguém foi capaz de lhe dizer. Nem sequer o Ourives. Ourives, se fosse sério, dizia-lhe: não, eu não posso fazer isto. Pede-me para fazer outra coisa qualquer, mas eu não te vou fazer uma imagem para tu adorares ali em casa. Não pode ser. Mas o problema é que provavelmente ali naquela região ninguém conhecia a lei de Deus. Tinha uma ideia muito vaga de Deus, que passou de boca em boca, mas nunca, se calhar já desde os seus pais ou dos seus avós, que não havia um temor verdadeiro a Deus. Então a história continua. Versículo seguinte, versículo 7. Versículo 7. E havia um mancebo de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Eu vou ler o que está ali, se calhar é mais fácil. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até à casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sempre por pai sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este mancebo lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Este levita andava errante, era itinerante, andava por ali a ver onde é que podia arranjar um pouso, um sítio para ficar e ganhar algum. Infelizmente, era tal o nível baixo em termos espirituais em Israel que até os levitas estavam a ser negligenciados. Como certamente saberão, os levitas não tinham de trabalhar como os outros. O seu trabalho era servir ao Senhor, no tabernáculo e noutros afazeres. Só que este levita teve de fazer-se à vida porque ninguém o sustentava. E aliás, um pequeno pormenor. Belém de Judá não era uma cidade onde era suposto os levitas estarem. Ele já estava fora do sítio. Havia cidades específicas para os levitas e Belém de Judá não era nenhuma delas. Ou seja, ele já não estava bem. Já estava... Aqui está praticamente tudo mal. Não, eu acho que não há aqui nada. Neste capítulo 17 que eu posso dizer: olha, que bom, olha, neste tempo fazia-se assim. Não, está tudo mal. Está tudo fora da vontade de Deus. E ele foi à procura. Ele de qualquer coisa, para comer, para dormir, e ao mesmo tempo fazer algo associado à sua atividade. Mas não era este o propósito de Deus. Eles andarem aqui à procura de um sítio. Porque isto o que é? Isto é um mercenário. O que é um mercenário? É alguém que faz algo não por vocação, mas por dinheiro. E reparem que ele chega ali à casa de Mica e Mica, de onde é que ele vem? Ele diz que vem de Belém de Judá e isto, vou peregrinar onde quer que achar conveniente, onde achar comodidade. Esta palavra não aparece no original, comodidade, pelo menos na minha Bíblia está em itálico, mas a ideia que passa é que ele queria um sítio conveniente para ficar. E Mica propõe-lhe ser sacerdote e ele aceita. O levita, se tivesse algum conhecimento da lei de Deus, o que é que diria? Não posso. Mica,
Eu sou levita, mas não posso ser sacerdote. Não sabes disso? Eu provavelmente nem sabia. Mas se soubesse, teria de dizer, não posso. Mas como ele era um mercenário e movia-se por interesses, movia-se pela perspectiva de ganho material e de estatuto, olha, passei de levita desempregado para sacerdote. Olha, ótimo. Ficou todo contente. E não vamos ver isso hoje, mas no capítulo seguinte aparece-lhe uma melhor oportunidade de trabalho e lá vai ele. Vemos isso no versículo 20, 18-20. 18-20. É só aqui um pequeno parênteses. 18-20, quer que vê? Houve uma proposta de emprego melhor, que era servir uma tribo inteira, e ele disse, alegrou-se o coração de sacerdote. E lá foi ele. Portanto, este homem era um mercenário. Não se movia pelo amor a Deus, pelo amor à lei de Deus. Nada disso. Movia-se por interesses materiais. E repara, e além disso, o que é que Mica deveria dizer? O levita, o que é que deveria dizer a Mica? Mica, eu não posso. Não posso. Porque eu não posso ser sacerdote. Além disso, o que é isto aqui em tua casa? Estas imagens aqui. Não sabes que isto é idolatria? Mas não disse nada. Não disse nada. Ficou calado, consentiu em ficar ali. E reparem aqui numa coisa extraordinária. Sê-me por pai e sacerdote. Isto faz-vos lembrar alguma coisa. Eu não quero ser ofensivo para ninguém. Sê-me por pai e sacerdote. Pai, vocês sabem que a palavra padre é pai. Significa pai. Sempre por pai e sacerdote. Padre, sacerdote, imagens, num suposto culto a Deus. Infelizmente é o que nós vemos aqui em Portugal. A esmagadora maioria das pessoas religiosas não conhecem o que está aqui em Juízes 17. Isto é um estado de degradação moral e espiritual quando se abandona a palavra de Deus. Quando se abandona a comunhão com Deus. Isto apetece-me dizer que não há nada de novo debaixo do sol. Aquilo que nós vemos nas religiões já está aqui. Não vem a cristandade como nós a conhecemos, não vem da palavra de Deus. Vem destes costumes pagãos. Se há base bíblica para o que algumas religiões fazem hoje, não está nas epístolas de Paulo, não está nos evangelhos, está aqui em Juízes 17. É essa a base bíblica. E as coincidências são avassaladoras. E reparem, este homem acha que está tudo bem. Agora sei que o Senhor me fará bem. Isto não acontece de um dia para o outro. Isto não aconteceu. Um dia que a mãe de Mica veio de Siló. Siló era a localidade onde estava o tabernáculo. Foram adorar ao Senhor, como iam os pais de Samuel todos os anos, iam a Siló, onde estava o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, iam ali adorar ao Senhor e depois voltavam para a sua terra. Todos os anos faziam isso. Não aconteceu nesta família. A mãe de Mica um dia chega de Siló e decide, olha, agora vamos começar a fazer o culto aqui em casa, culto doméstico. Não é nada culto doméstico, é um culto pagão. Vamos começar a fazer isto agora em casa. Não. Isto foi ao longo dos tempos. Foram-se afastando gradualmente de Deus e da sua palavra. E isto não é preciso muito tempo. Eu vou dar-vos um exemplo. Eu já ando a falar disto há muito tempo e há uns 6, 7 anos olhavam para mim assim de uma forma um bocado esquisita, mas agora vemos como isto está a tomar, já domina tudo. Se eu há 10 anos dissesse um homem não pode ser mulher, vocês olhavam para mim e diziam, o que é que estás para aí dizer? Claro que não, um homem não pode ser mulher, isso é óbvio, ninguém colocaria, isso seria tão absurdo dizer uma coisa dessas, de tão evidente que é. Se eu hoje escrever um homem não pode ser mulher, sei lá, no Twitter ou no qualquer coisa assim do género, ficou a conta cancelada, porque é discurso de ódio, como vocês sabem. Ou seja, isto foi em pouco tempo. Quando não se valoriza Deus, os princípios de Deus,
A palavra de Deus, em muito, muito pouco tempo isto fica assim. Fica tudo num estado de degradação moral e espiritual que nós nem imaginaríamos. Imaginem alguém que esteve em coma 10 anos e acorda agora. Pensa, metam-me outra vez de coma que estava melhor. O mundo está mesmo num estado lastimável. Um outro exemplo de como as coisas estão, ouvi falar, eu não sei bem onde, mas normalmente estas coisas é quase tudo nos Estados Unidos, o bom e o mau. Uma suposta, não posso chamar aquilo igreja, uma igreja que era pastoreada por uma pastora lésbica. Isto não acontece do dia para a noite. Não acontece do dia para a noite. Olha, agora aqui na igreja em Brito vamos passar a ter uma pastora que é lésbica. Não, isto não acontece do dia para a noite. Vai-se afastando aos poucos, e quando se dá por elas, estamos como um Mickey. Portanto, se nós... Olha, cada um analisa a sua vida e veja se está a afastar da palavra de Deus, do prumo, do que está direito. E não se ponha a relativizar. Eu não sou... Quem és tu para me julgar? Analisemos a nossa vida à luz da palavra de Deus. E agora, estou praticamente a terminar, vou só colocar-vos aqui uma pergunta. Se calhar sou eu, estou a ser esquisito com esta passagem. Mas há alguém que consiga ler esta passagem, estes 13 versículos, e olhar e dizer, olha, está aqui uma história interessante, é isto que eles faziam, e é uma história feliz, teve um final feliz, porque o Mica até arranjou alguém para estar ali na casa com ele a adorar ao Senhor, com aquelas imagens. Alguém que olhe para isto e ache isto normal. Eu não acho isto normal. Agora também não. Agora se calhar já condicionei um bocadinho a vossa resposta. Mas ninguém pode olhar para esta passagem e achar isto normal. Isto é uma aberração à luz da palavra de Deus. O que está aqui. Não estou a dizer que esta passagem é uma aberração, mas aquilo que ela narra é uma coisa que não poderia acontecer nunca numa nação que temesse a Deus. Então eu trouxe aqui uma Bíblia. Comprei há alguns anos para ter uma versão diferente. E eu andei à procura de várias versões para me ajudar a perceber um pouco melhor esta linguagem que por vezes não é assim muito fácil de perceber. Eu não abro mão do João Ferreira de Almeida, da revista Corrigida. Tenho lá paciência, mas eu não abro mão dela. Mas gosto de ir ver outras. Então peguei numa versão que tinha lá em casa e fui ver. E nem sequer cheguei a ler. Li as notas de rodapé que tinha aqui e fiquei espantado. Então vou ler-vos. A comentar o capítulo 17 e um bocadinho do capítulo 18. Umas notinhas aqui em baixo. Estes capítulos, 17 e 18, conservando narrativas antigas, procuram dar um panorama de como o culto a Deus se desenvolveu na época de Israel, antes da monarquia. Em épocas mais remotas, o culto era feito em família. E o pai era o sacerdote, ou alguém nomeado por ele. Na falta do pai, a mãe tomava a iniciativa de estabelecer o culto. Depois, essa atividade sacerdotal começou a ser realizada pelos levitas itinerantes que moravam junto de uma família e exerciam o cargo a troco do próprio sustento. Mais tarde, esses levitas também serviram como foco de união cultural de toda uma tribo. Isto no capítulo seguinte. Não havia ainda nenhum santuário central para todas as tribos. Onde é que Samuel ia? Os pais de Samuel iam todos os anos? A Siló. A única coisa que se procurava preservar através desta religiosidade popular era a adoração a Deus, o Deus do Êxodo. Durante a monarquia, esse culto foi centralizado em Jerusalém. E eu leio, como é que é possível? Alguém, não é difícil imaginar qual a confissão religiosa associada a esta versão. Como é que é possível alguém ler esta passagem e achar isto normal? E cuidado. Quantas vezes nós vemos pessoas, desculpem a expressão, a escarrapacharem a sua vida de pecado nas redes sociais? Estão a viver desordenadamente à luz da palavra de Deus e vivem como se estivesse tudo bem. E depois vemos, às vezes via crentes a pôr gosto. Pessoas que estão a viver
fora da vontade de Deus, claramente, e pessoas a aplaudir aquilo. Há certas situações que eu olho e digo, isto não é normal. Isto é de quem se afastou de Deus. Não é de quem anda bem. Portanto, tenhamos muito cuidado. Esta história de Mica é uma história para nós termos atenção, principalmente para aqueles que criam a sua própria religião, que querem eles próprios estabelecer a forma como se vão reconciliar com Deus. Não há outra forma de se reconciliar com Deus, a não ser Jesus Cristo homem e a sua obra redentora. Mas mesmo nós, que somos do Senhor, se nos deixarmos, se nos formos afastando da comunhão com os crentes, e alguns que se vão afastando da comunhão com os crentes, e vamos vendo afastar-se gradualmente, e quando andamos por ela, olha onde é que eles já estão. Olha o que é que eles já fizeram na sua vida. Como é possível? Fazer coisas que há 10 ou há 5 anos era impensável. E isto quando se abandona a palavra de Deus. Portanto, cada um de nós tenha cuidado. Tenha cuidado porque para chegarmos a ser como o Mica não é preciso muito tempo. Não é preciso passar várias gerações. Pode ser no nosso tempo de vida mesmo. Se nós negligenciarmos a comunhão com o povo de Deus, a comunhão com Deus e o estudo da palavra de Deus. Espero que tenham aprendido alguma coisa e que fiquem sensibilizados para esta importância. Porque rapidamente, muito rapidamente, se não valorizarmos aquilo que a palavra de Deus ensina, poderemos chegar a um estado de degradação moral e espiritual como a deste homem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.